Tá, vamos lá. Nova onda agora, né? Fazer o quê? Acontece. Vamos lá. Dá uma rádio aqui. Dá nosso aviso. Tirar nosso fundo. Vamos dar uma olhada aí no que aconteceu. Vamos começar com as análises e as projeções de ontem lá nos 60 minutos que eu tava falando. Aqui. Sobre a possibilidade dele ter quebrado, mudado a característica do preço para um ataque comprador. Quando ele abre um gap de baixa, tudo muda, né? Mas eu sigo acreditando na compra para fechar o gap, porque eu achei que ele ainda ia fazer um movimento muito bom para o alto, né? Nisso, ele pegou o tio. E aqui, os estudos. Não é aqui, é aqui. A gente vai colocar as nossas entradas. Deu uma metralhadinha. É porque assim, ó, cara. É muito difícil de tu conseguir saber o que esse cara vai fazer, cara. É muito difícil. Quando ele entra num range, por exemplo, eu sabia que era um range. Por que eu sabia que era um range? Vou botar meu jabazinho aqui, ó. Por que eu sabia que era um range? Cara, ele começa baseado com os conceitos de choque BOS, ele começa a fazer o balaio de gato dele lindo. Ele quebra a estrutura, vai para cima, quebra a estrutura de novo. Aqui muda a característica do preço. Quebra a estrutura para continuar o movimento de baixa. Muda a característica. Isso aqui, pessoal, é indício de range. E eu já sabia. E eu já tinha feito 3 operações ali erradas que eu tomei stops curtos. A ideia é sempre tomar stops curtos, né? Pois bem, ele entra no range, ele fica nesse range por um bom tempo, né? 1 hora aí, todo o início do pregão que eu já disse que eu não iria operar na primeira hora, operei. Eu tenho que operar a partir de 9h30, 9h40, que é onde ele começa a dar uma direção. Eu já entendi isso, mas hoje não, hoje eu fiz mais cedo. E aí a gente paga um preço altíssimo. Depois que ele rompe e que ele efetivamente entrega o movimento, e a gente nunca vai saber, de novo, a gente nunca vai saber quando ele vai entregar. Ele poderia ter ido para alta aqui, não foi, mudou a característica do preço. Aí ele começa a sentir na VWAP. Mudou a característica do preço. Depois ele que já quebra a estrutura, a mudança da característica do preço passa para cá, dá uma olhada. E aí sim, ele faz um movimento. E eu entrei no ponto certo. Tava aqui o ponto certo. Só que num movimento em que ele está iniciando o dia, a gente tem que pegar a volatilidade. Ele andou seus 9 pontos da volatilidade. Eu não fechei. Fiquei segurando a operação. Tudo que eu fiz foi tirar o meu stop de 5,5 pontos, se não me engano, estava por aqui. E coloquei no break-even. E quando eu botei no break-even mais as taxas pagas, olha onde ele foi. Foi exatamente no meu break-even para depois capotar. Beleza. De novo. Vendo a quebra da estrutura, eu segui os mesmos padrões que eu estou acostumado junto com o setup de Joseph James. Então ele foi quebrando a estrutura, eu fui mantendo a operação, quebrando a estrutura. Meu ponto de saída deveria ter sido aqui, ó. Meu stop deveria ter ido para aquele ponto ali, porque ele quebra a estrutura. E aqui, nesse ponto, ele muda a característica do preço. E esse cara aqui, a gente chama do quê? De pivô falso. Provável, né? Ou falso? Não sei. Por quê? Por causa desse movimento em V. O movimento em V, geralmente, ele é o ponto para atrair compradores para depois vender. Eu achei que eu ia conseguir suportar esse ponto. Não consegui. Ele foi exatamente no meu break-even. E aí eu pensei um pouco por alguns segundos e aí eu entrei aqui. Mas a entrada certa era aqui. No teste da VWAP, com um stop bem curtinho. E aí sim, aí ele entregou aí o dobro da volatilidade, 18 pontos, fiz o trailing stop com 2 candles, estopado aqui, e deu tudo certo, não tem problema. Mas aqui, nesse ponto aqui, foi o ponto em que efetivamente eu não precisava ter pagado para ver. Não precisava ter pagado para ver nesse ponto aqui, não precisava. Eu poderia ter coletado meus 9 pontos, porque ele tocou nos 9 pontos, dá uma olhada, ele fechou a volatilidade e voltou que foi um foguete para violinar, o que o índice faz muito também. E eu vi isso acontecendo.
Então, eu poderia ter, pelo menos, se eu não fechasse na volatilidade, eu tivesse colocado meu stop na mudança da característica do preço. Isso aí ia me poupar alguns pontos. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo. Sou novo, 3 anos e meio que eu tô nisso aí. 3 anos. Vou pro 4º ano em março do ano que vem. E ainda assim, prefiro operar muito mais o dólar do que o mini índice. Apesar do mini índice ter feito um movimento absurdo hoje, cara, prefiro muito mais esse cara aqui. E sim, ele vai entrando em range, ele não faz um movimento gracioso. É o range dele. E eu tive que segurar. Cara, não foi fácil segurar essas operações aqui, viu? Foi fácil, o cara tem que ter olhão pra segurar isso aqui, ó. Olha aqui onde ele me tirou, ó. Foi 18 pontos. 1 hora e 37 minutos para coletar 18 pontos. Então não tem base isso. É muito tempo esperando para pegar 18 pontos. 18 pontos ele entrega em 10 minutos, 15 minutos, né? Quando ele tá num movimento direcional, né? Só que o dólar não tá assim, o dólar tá maldoso. E aí, a ideia é operar próximo da VWAP, com os setups que a gente conhece, com a base de choque BOS. E é isso. É o que a gente tenta proteger as operações. A minha ideia aqui, desde o início, estava até falando para uma amiga que, inclusive, me colocou nessa função. A ideia aqui seria a rotação. Gostaria da rotação. Gostaria muito da rotação, porque eu sei que aquele movimento dos 100 pontos da sexta-feira, 120 e poucos pontos, quase 130 pontos, ele gerou esse range. Por isso que eu não tirei o range. Por isso que eu deixei ele aí. Ele gerou esse range. E aí ele andou esse pêndulo para cima. E como no diário ele ainda é vendedor, eu tô apostando que esse cara faça um movimento para baixo. O menor sinal de venda no mini dólar, cara, eu vou continuar buscando uma venda, porque eu sei que aqui, nesse ponto aqui, cadê? Nesse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto daquela manipulation de 120 e poucos pontos, quase 130 pontos. Então, para ele pegar isso tudo de volta, ele pode até ir de escadinha, bem devagarinho, mas ele vai chegar nesse ponto. Tenho certeza que ele vai buscar esse ponto. Tenho certeza que esse movimento que ele fez para o alto, ele vai fazer para baixo. Tenho certeza que ele vai fazer esse movimento. Certeza. Pode até ir de escadinha, mas ele vai fazer. Ele vai fazer. Aquilo ali foi manipulado. Totalmente manipulado. E eu tava naquela operação, mas tudo bem. Então agora vamos tentar observar esses pontos aqui, sempre observando tempos maiores de choque BOS. Eles estão marcados aqui na minha tela. Por que a gente opera em ticks? A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro. Eles não refletem direção. Tira da cabeça que ticks vão te dar a direção de mercado. Não vão te dar a direção de mercado. Esquece isso. Hoje a nossa constituição de trade funcionou muito bem. Ó. Deixa eu botar um pouquinho mais pro lado só. Aqui, ó. Abriu o mercado. A gente marca topo e fundo da primeira hora de mercado. Quem romper primeiro vai dar a direção desse ativo. O que ele faz? Pós 10 horas, rompeu aqui, ó. Deu o sinal da venda. E eu tava na operação durante as 10, né? Essa história, né? Tudo bem. Isso é Photoshop, isso é passado também, tem que melhorar esse ponto. Mas tá aqui. O que a minha Constituição fala? Primeira hora de mercado, quem romper, teoricamente vai ser a direção do intraday. A direção do intraday tá junto da dos 60 minutos? Não, 60 minutos é comprador. Tá junto do diário? Tá. Tem uma certa confluência parcial? Tem. Vamos observar pela venda. O que eu fico de cara só é isso aqui, porque, cara, eu ainda não descobri como fugir disso aqui. Ainda não descobri. Um dia eu vou descobrir. Quando eu descobrir, eu vou evitar muitos stops desnecessários. Mas eu ainda não descobri como evitar isso aqui. Por que eu digo isso? Porque, cara, ele pode ir aqui pro alto, ele pode ir aqui para baixo, ele pode ir aqui pro alto, ele pode ir aqui para baixo, ele pode ir aqui pro alto. É a mesma entrada que eu fiz para ter uma operação vencedora é a que eu tomei stop. E o ponto era bom, porque VWAP, tava testando a VWAP. Só que ele fica limpando ali, né?
Tu não sabe até quando ele vai limpar. Ele pode passar uma manhã inteira, que nem ontem. Ele passou uma manhã inteira tentando limpar a conta. De repente ele entregou quase 40 pontos aí direcionais. Durante 2 horas, mas entregou. Então é isso. Então respeitou. VWAP? Sim, VWAP. VWAP faz o trabalho dela. Pode ter morrido o mercado? Pode ter morrido. A gente vai aqui no índice, ó. Esqueci de marcar a primeira hora. Vamos já marcar ela aqui. Só pra gente ter... Opa! Ai, grafinha. Por aqui, né? Deixa eu... Vamos dar uma olhada ali nele. Calma, Calcaia. É que mudou o ticker. E, cara, o FUT fica muito louco no primeiro dia. Primeira hora. Aí o índice, ó, não respeita porra nenhuma, tá vendo? O topo dele. Aqui. Mas vamos ver aqui, ó, 10 horas. Aqui é 10 horas. Aqui é 10 horas, tá, beleza. Perdeu aqui, ó. Perdeu aqui a primeira hora. Deu o sinal da venda? Pois é, cara, mas e aí? E aí? Por isso que eu não opero o mini índice. Pra mim é muito complexo, mas tá ali, ó. Ele deu o sinal da venda também junto com o dólar. E aí vê, né? Profit. Entra num range. Isso aqui é um range, pode ter certeza que isso aqui é um range. Onde ele entrou agora. E aí é o mesmo esquema que a gente fala do... Vamos ver se a gente consegue unir pontos aqui. Sim, tô vendo o campeonato do surf também. Sou desses. Aqui, ó. Baita de um range gigante. É isso aí. E esse aqui é o jogo. E aí o que a gente pode fazer aqui para fazer uma análise melhorzinha e tentar um movimento interessante? Quando ele escapa, já que a gente pode fazer. Cara, a gente tem 2 alternativas, ó. A gente pode pegar esse ponto aqui, desde aqui, que ele vai até o alto. Ali, ó. Esperar por um pullback, se esse pullback for aqui, replicar esse cara lá pra cima. Vou diminuir um pouco, eu acho. A gente consegue ver bem longo. Aqui, ó. Nossa, mas esse cara é muito poderoso esse movimento. Nossa, não. Para. Para. Isso aqui o cara tem que botar a partir daqui, cara. Não tem jeito. Se quiser fazer esse mapeamento aqui de um movimento medido, cara, tem que ser aqui. Tá muito longo aquilo ali. Então, se parou aqui, a gente pode replicar esse cara pra cima. Ele tem um alvo aí, talvez até o final do dia, né? Vamos botar ele aqui pra ver? Botar ele aqui, vamos até aqui. Vamos pegar esse cara aqui, vamos tentar... Sei lá, agora vamos replicar ele pra cá, né? Aí ele vai ter esse movimento medido aqui provável. E aí vamos ver. Vamos deixar no Nube One. Vamos deixar ali também. Vamos deixar nos ticks. Vamos na aparência. Não, propriedades, texto. Vamos botar direita, abaixo, acima. Acima porque ele pode andar um pouco mais. Vamos colocar assim, ó. Medido. Tá aí. Esse cara aqui, a gente deixa ele marcado... no One. Esse aqui a gente tira fora. E aí a gente tem um provável movimento medido. Coerente. Um coerente movimento medido, entendeu? E aí a gente fica observando ele aí, ó. Pra ver o que ele vai fazer, qual vai ser a atitude dele a partir desse momento aí.
aí, cara, eu agora passo a fazer essas livezinhas aqui pós operações da manhã, porque, pô, cara, pode me dar um grande problema isso. Eu até excluí as outras lives aí, porque eu não posso usar a minha conta real, infelizmente. Mesmo tendo os avisos, e constam os avisos ali sempre na minha página, eu sempre coloco aqui, tá passando aí embaixo aí, mas mesmo assim, fui pesquisar e, cara, isso não é garantia de que eu não possa tomar uma multa da comissão lá, monetária lá. E eu posso tomar uma multa muito fácil. Muito fácil. E eu, cara, não tenho interesse disso. Então, infelizmente eu vou ter que operar dessa maneira. Eu não sei se eu tô ao vivo aqui, parece que eu tô, meu cara, tô meio em dúvida se eu tô ao vivo ou não. Mas é isso. Esse é o jogo, cara. Esse é o jogo. É um jogo foda. Não é fácil. Não pensa que é fácil, não. Tô estudando isso já há 4 anos, né, cara? Assim, 1 ano em simulador. Meio ano em simulador. 6 meses em simulador. E depois eu fui pro real e, porra, foi foda, cara. Segue sendo foda. Quando tu bota o teu dinheiro ali, o simulador tu é um mestre. Na conta real, tu é medíocre. Mas é isso. Aí, dentro de um range, aí tem que ver para que lado que ele vai estourar. E aí, isso aqui é o mesmo exemplo do dólar. Era a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Deixa eu puxar mais um pouquinho para baixo para mostrar para vocês. Mesmíssima coisa do dólar, entendeu? Ele vai, sei lá, ó. Sei lá. Vamos partir daqui, ó. Ele quebra a estrutura. Esse ponto aqui seria o pivô validado, aqui ele muda a característica do preço, quebra a estrutura, vem, muda a característica do preço, quebra a estrutura. Aqui seria o pivô validado, muda a característica do preço, vai lá embaixo, faz um pivô falso, quebra a estrutura, olha a violinada. Aqui passa a ser a mudança da característica do preço, já não é mais aqui. Tá vendo o que ele tá fazendo? Tá vendo esse movimento medíocre? E aí ele violina em V, ó. Em V, ó. Te limpa. E o índice faz isso o tempo inteiro, brother. E aí, beleza. Vamos lá, vamos analisar esse range aqui. Quebra a estrutura. Quebra a estrutura. Pivô validado passa a ser esse cara aqui. Muda a característica do preço. Quebra a estrutura, faz um pivô falso. Aqui foi um pivô falso. Também foi um pivô falso. Só que também foi um pivô falso. Olha a complexidade e a malandragem desse cara. Aí beleza, quebra a estrutura. Passa a ser aqui a mudança da característica do preço. Beleza, aqui ele entrega. Faz um movimento maior. Entrega de novo. Quebra a estrutura. Esse é o ponto que a gente busca. A gente não busca a mudança da característica do preço. A gente busca o movimento seguinte, entendeu? E aí o movimento seguinte, o ideal é que tenha uma confluência com o setup que tu opera. Aí o movimento seguinte fazendo isso, beleza. Mas a mudança de característica do preço pode ser um mero pivô falso. Sempre que mudar a característica do preço, a gente precisa esperar pela quebra da estrutura, né? Isso que eu tô falando, se vocês não conhecem, e tem no meu canal, inclusive explicando sobre isso, eu vou colocar aqui também no final da live. Isso aqui chama choque POS. É a mudança da característica do preço e a quebra da estrutura. A gente precisa que seja nessa sequência. Senão, tu tá adivinhando o topo ou adivinhando o fundo. E a gente não quer fazer isso, a gente tem que ser profissional. Mas seguindo essa análise aqui, se vocês quiserem, tem mais sobre isso aí no meu canal. Eu acho importantíssimo. Cara, fundamental aprender sobre isso. Quebra a estrutura. Aqui seria a mudança da característica do preço por causa do pivô. E o que ele faz? Muda a característica do preço. Quebra a estrutura. Olha isso. Passa a ser aqui o pivô validado. Ele muda a característica do preço de novo. Capota. Tá tentando agora quebrar essa estrutura.
Isso aqui, cara, é uma indicação de que é um mercado torto, cara. Não tem direção. Infelizmente, esse mercado não tem direção. Ó, quebrou a estrutura, beleza. Para onde vai a mudança da característica do preço agora? Aqui. Será que é agora que ele vai? Quantas vezes ele simulou isso? Lembrando que a gente tem um movimento medido desse movimento parrudo que ele fez. Ele pode estar só atraindo vendedores para daqui a pouco vir em V e fechar o movimento medido e encerrar isso. O market maker faz isso o tempo inteiro. Tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Cara, tá privado o negócio. Cacete. Bom, acho que agora eu tô ao vivo, público. É porque eu tive que tirar as lives ali, cara, salvou essa porra aí como privado. Bom, acontece, é a primeira aí, calma, tô recém voltando. Ah, mas é isso aí, ó. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Ele pode estar só atraindo a venda para depois comprar. E o dólar tá nessa toada aqui, bem chato. O que ele pode fazer aqui? Usando as técnicas de Joseph James junto com o choque BOS. Tá nesse range aqui chato. Ele só vai mudar a característica desse preço nessa região aqui. Ele quebra aqui a estrutura. Lá em cima, quebra a estrutura. Beleza. Aqui ele muda a característica do preço. Então, por enquanto, o dólar segue vendedor, cara. Tudo que ele tá fazendo aqui, mero pullback. Quebrou a estrutura aqui, quebrou. Quebrou a estrutura aqui de novo, quebrou. Mas ele só vai mudar a característica do preço nessa região aqui, ó. É aqui que acontece a mudança da característica do preço se tu quiser comprar o dólar. Que eu não recomendo atualmente. Então aqui, ó. Quebra da estrutura. Mudança da característica do preço. É isso. E aí, esse é o jogo. Usando as técnicas de Joseph James, o que a gente vai fazer? Pêndulo? Lembra do pêndulo? A gente vai replicar esse pêndulo para cá, né? Porque ele andou para cá, ele pode tentar andar para cima. E a gente vai ter indício disso quando ele mudar a característica do preço e testar a VWAP. Se ele não fizer isso, é porque ele vai querer voltar para o range, perder fundo e seguir quebrando a estrutura lá num time frame maior de 60 minutos. Por isso que eu deixo essas marcações aqui. Isso aqui é tudo time frame de 60 minutos. Que me dão a direção desse mercado. E nos ticks são os padrões de repetição. Então é aqui que a gente consegue fazer uma entrada um pouco mais segura, mas tem risco sempre. Sempre vai ter risco. E é aqui que a gente vai fazer a entrada. E aí depois, nos 60 minutos, 5 mil ticks no mini dólar e 20 mil ticks no mini índice, a gente consegue ver o movimento acontecendo num prazo maior para ver se ele está condizente com 60 minutos, com o diário, né? Então, basicamente isso. Tem que sair. Tem funçõezinhas com o meu yacht. E aí, quem gostou disso aqui? Hoje à noite eu volto para projeções. Preciso mudar essa minha propaganda, inclusive.
Volto aí para projeções e vamos ver o que vai acontecer. Se me der uma outra entrada, eu vou esperar por um teste da VWAP. Eu quero saber o que esse cara vai fazer aqui. Eu quero saber o que ele vai fazer quando ele mudar a característica do preço. E depois eu vou tomar uma atitude. Se eu vou continuar nesse mercado hoje, eu não vou fazer mais nada e vou assumir o loss. Hoje teve loss. Hoje teve 9 pontos de loss, infelizmente. 9 pontos de loss líquidos e não consegui. E assim, ó, se eu tivesse feito um bom trabalho, eu ia sair no 0 a 0. Hoje não foi um dia que me entregou algo e não foi um dia prazeroso. Mas haverão outros. O importante é se salvar quando o dia tá ruim. Valeu? Obrigado. De novo, quem gostou, por favor. E eu fui nessa. Obrigado.